Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estou retomando aqui o canal, na verdade, né, buscando aqui fazer vídeos mais curtos, com uma tecnologia melhor. Estou apanhando um pouco aqui, esse já é acho que o quarto ou quinto vídeo que eu gravo por problemas de áudio, espero que agora fique bom, né? Então, o nosso primeiro tema agora de 2020, nessa retomada aqui sobre os assuntos da astrologia sideral, são as previsões do ano para o ano de 2020. Um pouquinho atrasado, mas já tem tanta coisa para acontecer. E assim, o tempo terrestre, essa coisa de um ano terrestre, ela não é uma consideração tão categórica para a astrologia, porque o sentido cósmico, a linha do tempo, ela tem uma escala muito mais flexível, né? Numa dinâmica, por exemplo, acabamos de encerrar agora no final do ano de 2019 um ciclo de 7 anos. Agora nós iniciamos um novo ciclo de 7 anos, né, a partir de 2020, que vai até o final de 2027. Isso. Então, assim, os últimos 7 anos foram anos da desconstrução. Eu faço previsões já há muitos anos. Para quem já viu alguns vídeos meus, acompanha a página no Facebook. Depois eu vou deixar os links aqui, para quem tiver mais interesse. Eu já expliquei que eu sou astróloga já há quase 40 anos de astrologia, 35 anos dedicados, 35 não, pouco menos, né, dedicados à astrologia tradicional, até que eu descobri a astrologia sideral. Inclusive eu fui estudar astrofísica para conhecer a dinâmica de todas essas mudanças dos movimentos da escala da Terra com a luz solar, mediante as constelações. Depois eu tenho um vídeo aqui que é a história da astrologia, que explica um pouco, mas nesse novo formato que eu vou iniciar agora, eu vou refazer muitos vídeos, inclusive esse, para que as pessoas entendam mesmo, né? Entendam realmente. Então, o ano de 2020, ele começa como esse ano 1 da reconstrução, certo? Então, esse é um primeiro vídeo sobre as previsões, né, do ano de 2020, porque são muitas informações, cada planeta traz o seu significado, né? Então, nós começamos pelo principal, que é Quiron, que ele é o regente do ano, na astrologia sideral, que é o planeta que traz o sentido fundamental, né, do início agora do nosso ano 1, que é a reconstrução, tá? Então, como eu disse, né, esses últimos 7 anos foram da desconstrução e agora nós vamos começar a reconstrução. Então, na regência de Quiron, né, que ele comanda, o sentido natural de Quiron é a cura, certo? É a restauração. Então, ele traz esse sentido não só para o homem, mas para o planeta e todos os seres que nele habitam, né? E não vamos confundir essa regência que eu estou me referindo aqui de Quiron com o conceito de regência da astrologia tradicional. A astrologia tradicional, ela faz um cálculo que eu conheço, não estou desconsiderando isso, mas aqui para nós, na astrologia sideral, consideramos Quiron, porque ele está numa posição muito proeminente. Ele está, no momento da virada, né, para 2020, ele estava num alinhamento exato com o início da faixa zodiacal. Então, por isso, ele é o regente. Então, ele começou esse ano em conjunção à Lua, em conjunção a Lilith, que é um ponto lunar. Então, Quiron, ele traz o significado para nós da existência a partir de agora. Então, ele traz assim os primeiros passos, né? O significado fundamental de como que vamos fazer essa reconstrução. Então, a primeira coisa que ele pede é um olhar mais objetivo, mais reflexivo para tudo, né? Para si mesmo, para o outro, para o mundo, porque a partir de agora é fundamental para uma melhor convivência e até para a sobrevivência dos seres humanos na Terra, esse novo olhar, né? A clareza maior sobre si, sobre os outros, os seus erros, as suas fraquezas, os erros e as fraquezas do outro,
sem julgamentos excessivos, sem classificações negativas. Esse é o primeiro passo para alcançar o equilíbrio necessário, o equilíbrio que nós precisamos para fazer essa reconstrução. Na mitologia, Quiron, ele é o mestre dos centauros, né? Ele é o centauro, não só mestre dos centauros, como um mestre para os deuses, para os semideuses, que ele criou vários semideuses. Ele era muito culto, versado em várias artes, poesia, astrologia, cura, né, artes divinatórias. Então, assim, ele tinha um acúmulo de conhecimento que fazia com que ele fosse muito respeitado, e era entregue a ele o cuidado de muitos dos heróis mitológicos por causa disso. Então, ele é o regente, na astrologia sideral, da constelação de Ophiuchus, do signo de Ophiuchus, que é o Serpentário, que é o 13º signo, que ele é, vamos dizer assim, o precursor mestre, né, de toda o despertar da astrologia sideral. Então, Ophiuchus, ele também é um significador de cura, claro, porque assim, os planetas, eles regem as constelações que têm a similaridade com eles, né? Então, Ophiuchus, ele já é, vamos dizer assim, o mestre da transformação, do renascimento da humanidade. Então, Quiron, ele ele apresenta para esse ano os pilares que nós precisamos resgatar para chegar nessa nova era, que, aliás, a nova era já se apresenta como definitiva, a consciência dela, desde do final de 2012. O ser humano é que tem que acordar para que veja, assim, ele tem que abrir a janela para ver que do lado de fora não está mais do mesmo jeito que ele viu a última vez. Então, o primeiro pilar, né, nesse conhecimento que o ser humano precisa, é uma noção de que você, os outros, o mundo, não são entidades separadas. Então, e nem podem ser separadas, não é uma opção, não tem uma escolha nisso. Então, a compreensão de que formamos um todo, né, compreendendo que tudo que se apresenta é um reflexo seu. Então, assim, aquela tia chata, aquele cara do escritório, todos são você. Tudo é você. O que você olha, certo? A forma como você vê o mundo, tudo compõe uma parte de si. Então, quando você tem essa objetividade, você vai se conhecer melhor. Você vai conhecer o outro melhor para que você possa interagir com ele e interagir com o mundo, e que dessa forma o mundo possa ser curado, possa ser reconstruído. Porque constantemente, até nos pequenos detalhes, a vida, né, o mundo apresenta para nós as qualidades, os defeitos, através do outro, né? As suas qualidades estão em tudo que você admira, os seus defeitos estão em tudo que você detesta, né? Essa é a realidade da vida. Então, os contrastes, né, os antagonismos, aquelas coisas que a pessoa tem aversão, não gosto daquilo, isso serve para fazer refletir, né, para aproximar de um entendimento sobre si, sobre o outro, não para você julgar, não para você classificar como negativo, muito menos para que você odeie o outro. Então, o outro, ele deve ser integrado para que você possa se integrar ao mundo. Esse é o ponto mais importante. Então, muitas pessoas me questionam no seguinte: e aquelas pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né, assim, é um assassino. Um assassino, então eu odeio o assassino, então eu sou assassino. Não, não é isso, não vamos levar neste ponto. Nós estamos nos referindo aqui a defeitos, né? Nós não estamos nos referindo a aberrações. As aberrações, elas fazem parte do universo das forças negativas, né? Existe a matéria e a antimatéria, existe as forças positivas, as forças negativas. Claro, essa coisa de falar assim, todo mundo tem um pouquinho dentro dela, até 7 anos atrás para trás, tudo até poderia, né? Esses últimos 7 anos, eles foram como uma peneira, né? Eles tiraram o joio do trigo. Então,
quem tinha uma predominância das energias negativas e não procurou uma autoconsciência, um desenvolvimento para trazer mais apoio para as energias positivas, acabou se perdendo mesmo. Aquilo venceu, né? Infelizmente a gente viu muito isso, basta sair na rua, né? Mas o contrário também acontece, né? Mas a realidade é que o mundo é formado dessas duas energias. Você vê até as estrelas, sabe que tem estrelas vampiras, né? Elas se aproximam de outras e ficam sugando ali a energia delas até aquela estrela morrer. Isso acontece até no universo, né? Então tem a matéria escura, tem uma parte dela que une os sistemas, né? Que ajuda a formação, a estabilização de sistemas solares como o nosso, por exemplo, mas tem a outra parte que afasta tudo, né? Que vai afastando. E é uma coisa até meio que inexplicável, mas assim, existe, né? Então essa questão das aberrações que nós estamos falando aqui, elas fazem parte de um universo que ele vive se apoia na mentira, se apoia na inverdade. Isso eu vou falar nos próximos vídeos, até nas previsões aqui desse ano, que tem o Mercúrio, né, Hermes, eu vou falar muito sobre isso, mas aqui nós estamos falando do outro, enquanto não é porque o outro tem uma opinião ruim no seu ponto de vista que ele é uma pessoa ruim. Às vezes ele pode ser só desinformado, às vezes o desinformado pode ser você. Então, assim, as falhas dos outros, né? Vamos dizer assim, os pequenos defeitos, né? Todo mundo tem, os equívocos, né? Então, por isso que o mais importante para essa reconstrução que Kiron vai trazer aqui é o conhecimento. Mestre Kiron, ele era o quê? Um versado no conhecimento, nas artes, né? Isso aproxima de um entendimento mais ausente de julgamentos, né? Esse é um ponto importante. Então, para fazer parte do mundo tem vários aspectos, né? Isso que nós falamos muito na astrologia. Esse é o sentido que a astrologia sideral quer despertar nas pessoas, que elas entendam aonde ela faz parte do mundo, no que ela faz parte, certo? Porque o compromisso dela com o mundo é fundamental. Então, a gente está aqui nesse planeta, chegamos, né? Então, tem os primeiros aspectos que são os instintivos, como a sobrevivência, né? Nós temos que comer, que nos proteger, né? Então, assim, esse é o primeiro sentido, o primeiro aspecto. Depois tem os mais objetivos, né? Temos que construir uma base material que nos torne capazes de se manter, né? Tem os aspectos emocionais, que é estabelecer vínculos, relações com outras pessoas, e os aspectos subjetivos, que é o que nós mais tratamos aqui, que é o quê? A consciência do impacto que a sua existência causa no planeta, através das suas ações, das suas palavras, das suas escolhas, o que tudo isso é capaz de causar no seu entorno e no mundo inteiro, certo? Essa é a consciência principal. Isso é que falta para um desenvolvimento maior e para nós entrarmos efetivamente na reconstrução. A consciência de que você não é aleatório aqui. Uma vida sem sentido não existe, né? Você precisa ter a consciência de que tudo que você faz causa um impacto muito maior do que você imagina, certo? E a consciência sobre esse impacto é muito importante para esse desenvolvimento. Então, todas essas fases, elas exigem um grau de conhecimento, de esforço, né? Mas é nessa última fase, né, na consciência desse impacto que a sua presença e as suas ações causam, que nós encontramos as maiores crises e os problemas humanos. Por quê? Porque estar no mundo representa responsabilidade, ponto. Né? Isso é um fato, isso não é uma opinião. Mas não são só as responsabilidades que nós pensamos que são. Então, por exemplo, o trabalho,
que as pessoas executam, né? Alguns sacrifícios, a busca das recompensas emocionais, da felicidade. Isso daí tem mais de um sentido. Então, assim, a era capitalista, nós estamos na era capitalista, isso daqui não tem nenhuma conotação política, né? É uma constatação de um fato, nós vivemos numa era capitalista, né? Então, levou todas essas escalas de valores para um ponto muito material. Isso causou um problema. O que acontece? Responsabilidade virou apenas compromisso financeiro, né? Trabalho virou somente uma atividade que permite o cumprimento dessas responsabilidades. Ou seja, responsabilidade é pagar as contas em dia. Trabalho é algo que faça com que você pague essas contas, certo? E a felicidade se transformou no quê? Se resumiu em aquisições materiais. Então, ele está feliz quando ele tem um dinheiro que ele pode comprar alguma coisa ou satisfazer os seus sentidos, né? O que torna o ser humano superior aos outros animais, né? O que diferencia ele? É a inteligência. Por isso, o conhecimento, né, o seu constante desenvolvimento é tão importante. Porque se não for assim, se o homem usa o seu conhecimento somente para criar ferramentas de recurso de consumo, ele está fazendo isso errado. Certo? Porque isso daí não está propiciando nenhum desenvolvimento, muito pelo contrário, porque assim, todo o consumo em excesso, ele vai causar uma depredação, né? Então, quando ele não utiliza esse conhecimento de uma forma superior, ele não está mais se diferenciando dos outros animais. Ele está só se transformando num animal em melhores condições. Certo? Essa é uma verdade dura, mas é a verdade. Porque vamos dar como exemplo a tecnologia, certo? A revolução tecnológica que nós passamos aí nos últimos 30 anos. Essa revolução, ela foi muito, muito boa no sentido da conectividade que o mundo teve, certo? Essa transparência, né, de você poder ver o outro lado sem nenhuma dificuldade, porque eu sou do tempo pré-revolução tecnológica, então eu vivi, vamos dizer assim, na minha vida muito essa diferença. Mas essa revolução, essa tecnologia, ela focalizou muito o conhecimento do homem para criar recursos de consumo, certo? Então, assim, ele deixou em segundo plano, mas um segundo plano longe, certo? Utilizar o conhecimento tecnológico para a melhoria do planeta, para a melhoria das relações humanas. E num terceiro e último, também muito longe, ele desconsiderou o humanismo e as suas necessidades. Então, o materialismo, essa ânsia pela satisfação imediata, né, ela afastou o homem continuamente do humanismo. Rebaixou o homem, na verdade, né? Então, assim, o consumo de ansiolíticos, de psicotrópicos, ele aumentou, e de suicídios, né? Então, assim, o homem está numa crise. Não é uma questão de ponto de vista, é um fato. Então, na compreensão cósmica, que a astrologia, principalmente a astrologia sideral, que eu me dedico, eu sei quanto faz diferença na alma humana, né? Então, assim, ela traz uma compreensão para que o homem tenha uma visão mais ampla e, assim, cause nele uma abertura que leve a um equilíbrio maior na sua questão humana, na questão da sua alma, né? A alma no sentido do que anima ele. Na compreensão cósmica, nós também incluímos na vida as responsabilidades, o trabalho, recompensas emocionais. Claro que o aspecto material ele é considerado. Eu vejo assim, principalmente na astrologia tradicional, eles enfocam muito o ser, né? O ser como um centro em si mesmo, né? E isso a astrologia sideral se afasta dessa compreensão, né? Desse aspecto. Por quê? Porque você não pode só ver você, a sua necessidade, o que você gosta, que jeito que você faz tal coisa, seus relacionamentos, seu trabalho, seus filhos. Não. O principal da astrologia, certo, é
que compromisso que você veio fazer aqui na Terra? Qual é o seu compromisso? O que é que você pode doar aqui para os outros? Porque nós vimos para a Terra com este objetivo. É isso que a astrologia sideral coloca, certo? Então, a compreensão cósmica, embora o aspecto material ocupe uma posição secundária, claro que ele é importante, mas aqui a responsabilidade principal é com o pleno desenvolvimento das suas capacidades, certo? O homem, para que ele se conheça e se desenvolva, né? Por quê? Porque assim ele pode interagir da melhor forma com o resto do mundo, ele pode ajudar outros seres e ser uma presença positiva na Terra. Isso é o verdadeiro trabalho. Descobrir, viver o melhor de si e doar ao mundo o que você tem de melhor, os seus dons, as suas habilidades, e claro, com amor, com cuidados em tudo que faz. Isso é o fundamental. Para isso, é necessária a busca constante do conhecimento, porque o conhecimento é que a forja, é que é o escultor da alma. Então, o sacrifício de Quiron não é uma coisa ruim, uma coisa desagradável, vou sofrer. Não é nada disso. O sacrifício de Quiron é mostrar que o esforço em buscar o equilíbrio, em se aperfeiçoar, vai fazer você compreender o seu objetivo de vida e para que você doe esse desenvolvimento todo, e isso vai te trazer muitas recompensas emocionais, muita felicidade. Tá? Evoluir exige uma interação ampla, certo? Não dá mais para as pessoas ficarem fechadas dentro de si mesmas e nem dentro de grupos, né? Esses últimos anos, esses últimos 7 anos, eu lembro que o mundo estava muito desagregado antes disso, né? E assim, uma das principais previsões que eu fiz foram a formação de grupos, né? E foram realmente fundamentais. Só que assim, teve o seu momento, né, de formar o grupo. Agora, o momento é de quebrar essas bolhas. É para que os grupos se forcem a perceber que os eventos não são isolados, não são relacionados só aos outros grupos ou só a eles mesmos, mas afetam a todos, certo? Por exemplo, esse caso que nós estamos vivendo agora do coronavírus, ele não é um problema só da China, ele não é uma coisa que acontece só dentro dos hospitais e das casas das pessoas que estão. Todas as pessoas correm um risco, então todos têm que se mobilizar em relação a ele. Então o papel da astrologia não é colocar o indivíduo naquele centro de si mesmo, mas levá-lo a se compreender como parte do universo, que a sua vinda para a Terra tem uma importante participação coletiva. Então, o conhecimento sobre a sua comunidade, o significado político, geopolítico também, eles não são opcionais, eles são uma obrigação, porque isso daí faz parte do desenvolvimento civilizatório. Uma civilização, ela é construída através de pessoas com o maior número de conhecimento possível, de consciência possível, e cada um faz uma parte, né? Então, aquela coisa de demonizar certos aspectos do mundo, como que uma pessoa pode demonizar a política, sendo que ela é um pino central que mobiliza a vida de todos, de todas as pessoas. Então, sempre tem um servidor público próximo de você, ou você mesmo pode fazer algum trabalho ligado a isso, como uma pirâmide, como um vírus, certo? Quando atingindo uma parte dele, do grupo, quebra-se todas as outras. Então é preciso buscar mais conhecimento sempre, é preciso se envolver no mundo, se envolver, por exemplo, vou dar um exemplo, uma família. Então vamos dizer que você tem um filho que ele acha que porque as opiniões dele são diferentes dos outros irmãos, ou do pai e da mãe, tudo, então ele decide viver isolado, trancado dentro do quarto. Então isso vai criar uma presença negativa que vai afastar todos os outros, né? Então é preciso ter diálogo entre as coisas diferentes.
Então, porque, por exemplo, se o pai da família decide que não vai mais sair para trabalhar, para comprar a comida, não é um problema só dele, afeta todos os outros da família. Isso numa, vamos dizer assim, uma escala pequena para entender o micro para entender o macro, né? Então a pessoa pensa que isso daí não é problema meu, eu nem vou me envolver, eu não vou votar em ninguém, eu não vou fazer nada, porque isso daí é um problema deles. Não, ela está afetando todas as outras pessoas, certo? Isso daí é uma coisa para se refletir muito. Então, essa reconstrução que nós vamos iniciar agora nos próximos 7 anos, ela começa pelo homem, certo? Pela humanidade. Porque o homem é que é o responsável pelo cuidado, pela cura de todos os outros seres do planeta, da natureza, dos animais. Ele tem uma inteligência maior para ser esse responsável. Esse é um sentido fundamental da ligação do homem com o planeta. Por quê? Porque é a natureza a responsável por manter o equilíbrio espiritual da humanidade, certo? Isso daí é assim que acontece. Isso é muito importante, ter essa consciência. Então vamos acordar, arregaçar as mangas, porque a Terra, ela precisa de todos nós, tá? Bom, muito obrigado para você, muito obrigada por você que me ouviu até aqui. Agora eu vou postar os próximos, tomara que esse áudio fique bom, né? Aí já vou colocar os próximos vídeos das previsões. E também, se você quiser, tiver interesse em algum outro assunto sobre astrologia sideral, deixa nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder, em fazer algum vídeo aí que responda as suas questões, tá bom? Abraços estelares e até o próximo vídeo.